quando são moralmente legítimas as experiências científicas, médicas ou psicológicas com as pessoas ou também com grupos humanos, quando isto é permitido. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos vendo e tratando sobre um assunto importante que é a vida. E estamos tratando do 5º mandamento, o respeito que devemos ter ao nosso corpo, ao corpo do outro também, e o respeito que devemos ter com a vida, com a nossa vida, com a vida do outro. E chegamos assim à pergunta de número 475, uma pergunta importante, importantíssima. Por quê? Porque afeta a nós e aos outros. Quando são moralmente legítimas as experiências científicas, as experiências médicas ou as experiências psicológicas com pessoas ou grupos humanos. Quando isto é permitido? E a pergunta do compêndio dá a entender que há experiências que são legítimas e outras que não são legítimas ou são ilegítimas. E quando são experiências legítimas, por exemplo, experiências legítimas ou moralmente legítimas são aquelas que estão a serviço do bem integral da pessoa, vejam, da pessoa e da sociedade. E não trazem riscos desproporcionados à vida e à integridade física. Vejam, a vida e a integridade psíquica dos indivíduos. Quando se trata de experiências que não vão prejudicar a ninguém, nem a sua vida física, nem a sua vida psíquica ou psicológico. Então há situações, por exemplo, no caso de remédios, experimentarem em cobaias e as experiências se mostraram positivas, e chega uma hora que tem que se ver qual a relação no organismo humano, a necessidade de tomar então o remédio para ver se realmente ele fará bem. Mas é importante que não sejam experiências que ponham em risco a vida de alguém. Isto que é o importante. Isto supõe que oportunamente a pessoa seja esclarecida, livre para pensar por aquela experiência ou não. Porque de repente há um remédio que tudo indica que de repente seja capaz de dar uma cura ou uma grande esperança de cura, por exemplo, do câncer. E a pessoa sabe que ainda o remédio não foi testado em seres humanos, em pessoas humanas. Mas a situação dela é tal que o risco de morte é tão iminente e quem sabe que este remédio seja para ela a solução. E ela consente mesmo porque o remédio, se bem que não lhe fizer, o prejuízo será pouco. Neste caso pode-se fazer experiências sempre, mas proporcionais, que não coloquem em risco a vida humana. E jamais fazer sem o consentimento da pessoa humana. Por quê? Porque aí isto é uma resposta à experiência científica de países totalitários. E às vezes se utilizam de pessoas fracas, se utilizam de pessoas doentes sem o seu consentimento. Este que é o problema. Para fazer avançar a medicina, isto é gravemente ilícito. Por quê? Porque só experiências realmente que dão a esperança de cura e ela é maior do que os riscos. E em tudo isso nós vemos o grande respeito que devemos ter à vida. Porque a vida é um dom de Deus. E cada vida tem um valor único. Porque foi criada a imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que nós fizermos para promover a vida, para ajudá-la a ser melhor, isto é válido desde que com os meios também válidos.
e a vice-versa também é verdadeira. Então, para que o seu respeito pela vida seja cada vez maior, para que você entre naquele combate daqueles que lutam e defendem a vida, que gritem por uma cultura de vida e a construam. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma, a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.